Oi, boa tarde, graça e paz. Meu nome é Rafaela, faço parte do grupo, né, da pastora Vanessa, que me ajudou muito, muito, muito durante o meu tempo de deserto, me ajudou tanto na minha restauração pessoal quanto a restauração da minha família. E hoje eu venho aqui mais uma vez contar o meu testemunho, né, vou tentar resumir bastante, porque é um testemunho bem grande, mas estamos aqui para fazer isso, para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus, né? Que para Ele não existe impossível, para Ele não existe causa que Ele não possa entrar e mudar tudo, né? Fazer o sobrenatural nas nossas vidas. Também antes, né, de iniciar, eu já peço desculpas. Eu me encontro essa semana um pouco gripada. Hoje tá sendo um dos dias mais difíceis, porque atinge a dor no corpo. Enfim, eu tô com os meus filhos em casa também. E agora eu os coloquei para tirar uma soneca e aproveitei para gravar o meu testemunho. Vamos iniciar, né? Desde do início do meu relacionamento, que iniciou em 2019, todo meu relacionamento ele já foi no deserto, né? Porém, como eu ainda não entendia nada sobre isso, eu achava que estava tudo certo, que fazia parte dos relacionamentos, muitas brigas, contendas, enfim. Depois de 3 meses de relacionamento com meu esposo, né? Mas naquela época era namorado, eu engravidei do meu primeiro filho. E aí foi quando tudo mudou e a responsabilidade veio de forma sobrenatural. Tudo, né, mudou. Nossa vida virou assim, né, de cabeça para baixo. A minha família não aceitou muito bem. A dele aceitou, né, mas não aceitando. E aí a gente teve que morar juntos. A minha mãe não aceitou que a gente não fosse morar juntos, enfim. Nisso eu já tive muitos traumas de infância também, em relação ao meu pai, em relação à criação com a minha mãe. Desde os meus 15 anos eu praticamente morava já sozinha, né? Morava ainda com a minha mãe, mas a minha mãe ia mais pra São Paulo, na casa do meu padrasto. E eu já ficava sozinha. Então tudo que eu poderia conhecer de errado, amizades erradas, eu fiz naquele tempo. Estava totalmente afastada de Deus, não queria saber de Deus, né? Falava que eu acreditava, mas assim, mal orava, não fazia nada. E, e aí logo eu e meu esposo fomos morar juntos, né? E começaram as tribulações. O começo de namoro é tudo muito lindo, muito maravilhoso, é muito amor pra cá. E depois as tribulações já começaram, porque as responsabilidades vieram, né? Era uma vida que eu tava gerando ali. E os dois muito novos, eu não sabia nem o que fazer direito, né? Não tinha ideia do tamanho da responsabilidade. E nós fomos levando, né? Mas eram muitas brigas. A minha gravidez foi totalmente conturbada. Eu brigava de noite com meu esposo. Eu descobria diversas traições. Com isso, o inimigo ia me usando muito também na parte de ser muito mentirosa. Então, para agradar meu esposo, eu mentia de diversas coisas. É, O inimigo me pegou na parte do consumismo também. Então, tudo aquilo que eu sofria, eu queria desencadear. Ou na comida, né? Eu exagerava e comia absurdamente. Ou no consumismo. Então, eu comprava muitas coisas que eu nem precisava. Eu sempre tive muitas coisas, né? Então, eu comprava mais e mais. Eu gostava de ver aquela quantidade de coisas. E ia comprando, comprando. Fazia dívidas, às vezes no meu nome ou no nome de outras pessoas. E eu via que aquilo tudo eu tava me afundando cada vez mais, né? Meu esposo se afundando comigo. A gente não era casado no papel nem nada, né? A gente só se juntou mesmo. Mas. E aí nisso a gente foi levando essa vida, né? Meu primeiro filho nasceu, ele nasceu prematuro, nasceu com muitas complicações. Foi um milagre realmente. Eu vi a mão de Deus ali na vida do meu filho.
Mas mesmo assim eu não endireitei. Deus deu o livramento para o meu filho, né? O Senhor foi misericordioso demais com a nossa família. Tudo tem um propósito, né? Mas hoje eu ainda peço desculpa para Deus de como eu fui má naquele tempo, né? De como eu poderia recusar tanto tempo assim Deus e não ver tudo que Ele estava me livrando, tudo que Ele estava fazendo na nossa vida. E o meu deserto, ele já é, desde, como eu falei, desde o início do relacionamento. É, o meu esposo, ele, ele sempre deixou ser muito manipulado, tanto pela família dele quanto por amizades. E vira e mexe, ele me humilhava, ele falava que não gostava mais de mim, que não me amava, que estava comigo pelo meu filho. E aí depois estava Mil Maravilhas, ele já me amava, ele já gostava de mim, então era sempre o impasse. Ou era 880, sabe? Nunca foi um relacionamento assim firmado. Sempre tinha idas e vindas, né? Mas a gente nunca chegou a se separar exatamente assim, dele sair de casa até o meu deserto de verdade. E aí, nessas indas e vindas, né, de relacionamento, o inimigo atuando em tudo que ele podia atuar, porque a gente abria legalidade imensa, né, para o inimigo atuar. Extremamente vivendo no pecado, bebia, fumava, fazia tudo que era contrário à palavra de Deus. E eu engravidei da minha segunda filha. A minha segunda filha, foi um choque pra mim, né? Mas eu acho que eu tava com mais cabeça do que do meu primeiro filho, menino. E aí eu tentei ser um pouquinho melhor na da minha filha. Mas mesmo assim, vivendo no lamaçal do pecado, fazendo coisa errada, mentia muito. Nossa, o que o inimigo me usava na mentira, meu Deus do céu. Era uma mulher extremamente preguiçosa, não tinha vontade nenhuma de limpar minha casa, não tinha vontade nenhuma de fazer as coisas dentro da minha casa. Pensava, né, como essas. Gente, que absurdo. Pensava como essas feministas pensam, né? Ai, não, meu marido tem braço, ele mesmo faz. Nunca pensava em servir meu marido de nada. Ele me tratava friamente, eu começava a tratar ele friamente, eu fazia show, enfim. E a gente sempre foi vivendo nisso. O meu marido não sabia como sair disso, eu não sabia como sair disso. E parecia que estava um amarrado ao outro, mas era um relacionamento extremamente tóxico, extremamente perturbado, né? Não tinha nada de Deus ali. E foi nisso que a minha segunda filha nasceu. Também nasceu prematura, com menos risco, né, do que o do menino, mas também nasceu prematura. Ficou um tempinho lá de alta, mas também foi um milagre, né, nas mãos do Senhor. Deus tinha um propósito nisso tudo, né? Nosso Senhor é maravilhoso. Ele, mesmo a gente na vida toda errada, Deus vai lá e faz de forma sobrenatural. E tudo bem, depois que minha filha nasceu, nisso a gente mudou de casa, né? Foram muitas idas e vindas. Até que no ano passado, no começo de 2023, já depois de passar por todas essas situações, os meus filhos terem crescido um pouco, mas ainda são pequenos, né? O meu esposo acata uma decisão da mãe dele. A mãe dele iria pegar umas férias, viajar para Pernambuco, que é a cidade natal dela. E o meu esposo tem familiar lá. Meu esposo nasceu aqui em São Paulo, mas tem muito familiar, tio, tia, tudo lá em Pernambuco. E a minha sogra falou que ia, e ele simplesmente decidiu ir também, né? Ele trabalhava como autônomo na época, então não era alguma coisa que ele precisaria pegar algum atestado, alguma coisa. E já eu sou professora, então seria a época de férias, mas nesse mesmo tempo eu voltaria, né, das férias, né, acabaria as férias para eu voltar a dar aula. Então não tinha como eu ir. E meu esposo nada tirava da cabeça dele que era para ele ir, que ele tinha que ir, que ele iria. E com isso ele quis levar os meus dois filhos, né? Ele levou os meus dois filhos. E aquela situação eu não aceitava, mas mesmo assim ele foi.
E antes dele ir, tava tudo mil maravilhas, me amava, tava tudo perfeito, maravilhoso, né? Aquele maravilhoso que a gente acha que tá maravilhoso, né? Mas é uma maquiagem que a gente tá tampando ali em cima. E eu, por mais que eu estava, né, correta, assim, trabalhando, fazendo as coisas, ainda também fazia muitas coisas que não agradavam a Deus. E, mas mesmo assim, o Senhor sempre livrando, né, guardando, e Ele foi. Foi com os meus dois filhos, aquilo pra mim acabou comigo, mas ao mesmo tempo eu tinha muita segurança de bater de frente, de falar, então eu deixei, né? Não tinha muito o que eu fazer, na realidade. Mesmo que meus filhos ficassem, é, eu não teria como ficar com eles, porque eu precisava trabalhar, não tinha ninguém daqui que conseguiria ficar, porque todo mundo trabalhava. E eles foram. Foi 3 dias que ele já tinha chegado lá, avisou que chegou, mandava foto das crianças. Em 3 dias ele começou a me tratar muito mal mesmo, assim, me tratar igual um lixo. E nisso eu não entendia o porquê, não tinha acontecido nada, né? E nisso eu fui olhar nas redes sociais, que é onde a gente sempre vai, né? E ele tinha começado a seguir um monte de mulheres, inclusive a ex dele que mora no Pernambuco, né? Uma ex-namorada que ele teve na época. Mas era uma menina que, nossa, o inimigo trabalhava na minha mente de uma forma contra ela. Eu tinha uma raiva dessa menina, assim, sobrenatural. Eu nunca tinha conhecido a menina. E pra vocês verem, né, quando o inimigo é sujo. E eu tinha uma insegurança em relação a ela, né? Porque uma das traições que eu tinha descoberto dele foi com ela, de conversas, enfim. É... E aí, tudo bem. Eu fui questioná-lo, ele não respondia, ele falava que não queria conversar, ele falava. Até que ele se estressou e falou de vez que queria separar, que ele não me amava, que ele já tinha tentado e não era isso que ele queria. Ok. Aquilo meu mundo caiu. Estou resumindo, assim, em breve o que aconteceu para vocês entenderem, né? Como que Jesus resgata, né? Como que Jesus transforma. E isso ainda nem era parte do meu primeiro deserto. É, Ele falou que ia chegar com as crianças, que ia decidir o que ele ia fazer, mas que ele já estava certo que provavelmente ele ia para casa do pai dele. Enfim, nisso eu tentando reverter de todas as formas. Não conseguia, ele já estava com o pensamento formado, não mandava mais fotos dos meus filhos, nada. Eu tinha que me comunicar com as minhas cunhadas para saber dos meus filhos, para receber fotos deles, sabe? E ele nem aí para mim. E aí eu fui para onde? Para os pés do Senhor, né? Porque quando aperta a situação, a gente lembra de Deus, né? E aí fui para os pés do Senhor, na igreja naquele fim de semana e me derramei lá de chorar, pedi segunda oportunidade para Deus de família. Não fazia a menor ideia que existia restauração de casamentos, restauração de alianças, né? Não fazia a menor ideia que Deus restaurava. Conhecia assim o básico do básico do básico de Deus, né? Só era aquele simples, céu, inferno e Deus é bom. Era isso que eu sabia. E mesmo crescendo em berço evangélico desde criança, né? Mas a minha família eles sempre tiveram um problema, assim, de conhecer mais a fundo. Só iam na igreja para falar que iam e oravam, né? Era o básico também. E, consequentemente, eu conheci o básico, né? E me afastei depois por bons anos, então conhecia menos ainda. E aí, tudo bem. Quando eu fiquei nisso de procurar o Senhor, de pedir resposta para Deus, e Deus, com toda a sua misericórdia, né? Trouxe uma irmã missionária dentro da minha casa, que eu já morava com minha esposa há bastante tempo. A irmã missionária tinha falado de trabalho feito contra o nosso casamento, orou em línguas, enfim. Tudo que ela podia me falar, ela me falou, né, vindo da parte de Deus. E ela falou que Deus tinha um propósito naquilo.
mas que não era pra eu correr atrás, né? Era pra deixar Deus tocar lá. E eu com aquela agonia, não sabendo notícia, nada. Mas passaram mais ou menos uns 2, 3 dias, ele me mandou uma mensagem falando que precisava conversar, que não era isso que ele queria nosso casamento, que eu era o amor da vida dele, enfim. Nossa, aí eu parecia uma princesa. Sabe quando você vê, assim, alguém que você se apaixona? Nossa, parecia que ele tava me vendo a primeira vez. Eu era uma princesa, eu era o amor da vida dele, eu era tudo que ele sempre sonhou, enfim, né? E aí eu já achei que isso, nossa, olha, Deus já fez a transformação. Glória a Deus, Senhor, obrigada. E aí foi o tempo deles voltarem, né? Isso passou uns dias, tal, a gente se falando todos os dias. Eu era o amor da vida dele, ele ia casar comigo e blá 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 blá. Ele voltou com as crianças. Ele voltou, continuamos super bem, né? Só que o que eu fiz? Desviei dos caminhos do Senhor. Usei o Senhor só para trazer o meu marido, né? Para meu marido cair na real, que eu achava que era isso. E tá tudo certo. Agora que meu marido voltou, a gente tá bem, eu esqueci do Senhor, sabe? E, claro, Deus já tinha um plano nisso tudo, já sabia como que ele ia me pegar de jeito, né? Mas hoje eu fico pensando, meu Deus, eu não tinha conhecido nada do Senhor, né? Nisso ficamos um tempo bem e chegamos no meio do ano, né? Um tempo que eu digo assim, foram coisas de meses, gente. Foi 4 a 5 meses que ficamos bem mesmo. Aí meu marido começou a trabalhar à noite. Ele recebeu uma proposta de emprego, começou a trabalhar à noite e tudo bem. Só que aquilo começou a afetar muito a mente dele. Ele não, ele é péssimo, né, para trocar o dia pela noite, enfim. Aquilo começou a mexer com ele. Eu afastado dos caminhos do Senhor, não queria saber de nada. Só achava que estava tudo bem. Continuava vivendo em fornicação, né? Porque a gente não era casado. Enfim, nisso, ele chega pra mim em julho, né? Era mais ou menos dia 20 de julho. Ele chega pra mim. Não, minto, foi no dia 19, um dia antes do aniversário da minha filha. E ele fala que ele não tá bem, que ele quer separar, que ele tentou, tentou, tentou e esquece. A gente não dava certo. E a gente fez uma festinha pra minha filha aquele final de semana. E eu lembro que todo mundo percebeu o clima, ele não tinha saído de casa ainda, mas já tava me tratando como uma estranha. E falou que não queria mais mesmo, que dessa vez era definitivo e ele sairia de casa. E aí eu não entendia nada, né? Questionava ainda Deus. Eu tive a coragem ainda de questionar Deus porque tudo aquilo estava acontecendo, porque Deus tinha permitido aquilo. Porque na hora a gente fica em choque, né? A gente não entende. E foi quando ele participou da festa da minha filha, que foi lá no nosso apartamento, só para os mais próximos. Só com aquele clima péssimo, né? A gente praticamente nem se falando, nem nada. E um dia depois da festa da minha filha, ele dormiu ainda em casa e depois ele arrumou as coisas dele e saiu. Foi numa segunda-feira. Ele me levou de manhã no serviço, né? E eu dentro do carro, implorando pra ele não ir, pra gente resolver, pra gente acertar. E ele falando, eu já decidi, eu vou seguir o meu sonho, que era de ser caminhoneiro na época. Eu vou seguir o meu sonho, você não apoia o meu sonho e eu não quero mais, eu não te amo mais, entende? Eu não te amo. E aquilo era uma humilhação pra mim, mas ao mesmo tempo eu não aceitava ele ir. E. Ai, eu até me emociono de lembrar. E aí eu fui pro serviço aquele dia. Passei o dia muito mal, né? Não conseguia nem dar aula praticamente. E esperei, né? Esperei, começando a falar com Deus em pensamento, mas ao mesmo tempo revoltada com a situação. E eu falei que eu não iria orar por ele,
né? Que eu iria, já que ele queria separar, eu iria desbravar o mundo também. Eu queria só saber de sair, eu queria saber de curtir. Eu não ia mais ficar preso a um homem que não me valoriza. E que eu ia conhecer outras pessoas. E que já que ele quis destruir a nossa família, eu iria ajudar, né? Então eu iria também ir pra Gandaia, né? Vamos dizer assim. E como eu já tinha vindo dessa vida, pra mim não era difícil voltar, né? Não era uma coisa, eu não era acostumada com isso, não, era o que eu mais era acostumada, então pra mim ia ser fácil, né? Voltar pra essa vida, eu gostava, era uma vida de bebedeira, de coisas que eu gostava, né? Quando eu estava no mundo. Tinha aquela fantasia que era bom, que supria as minhas necessidades. E aí foi quando eu cheguei de serviço de noite, que eu era professora de escola integral, então eu saía mais ou menos 9h15 da noite. Ele já tinha pego as crianças na escola, ficou com as crianças até eu chegar de serviço, deixava as crianças comigo e ia trabalhar, que ele ainda estava trabalhando à noite. E ele foi levar as crianças em casa. Eu lembro que foi a pior dor que eu poderia sentir, assim, em relação ao sentimento. Foi ver ele dentro do nosso carro que a gente tinha conquistado. E até me emociona, gente, porque Deus é sobrenatural no que ele faz. Mas me emociona de ver, sabe, tudo que a gente passa pra chegar na vitória e ver como que Deus trabalha. E aquilo doeu tanto porque eu tinha lutado com ele, sabe, pra conseguir aquele carro. E eu vi ele dentro do carro, vestido de uma forma totalmente diferente, que ele não se vestia, sabe, todo maloqueirão, assim, tipo, pra chamar atenção. E vi um negócio rosa de menina no compartimento do carro. Isso eu nem lembro se eu citei no outro testemunho, mas agora eu me recordei. E aquilo parece que foi uma facada no meu peito. E ele deixou as crianças, ele mal falou comigo, despejou os meus filhos assim do carro, como se fossem duas encomendas, sabe? E eu subi. Eu ainda morava em apartamento. E eu subi com aquilo dentro de mim e eu falava, Deus, por quê? Sabe, por que que eu tô vivendo isso? O Senhor permitiu que eu tivesse dois filhos para viver isso. E eu não entendia, gente. Eu falava, meu Deus do céu, eu não quero mais viver isso, sabe? Por que que o Senhor permitiu que eu tivesse filho? Eu tô amarrada nesse homem, eu não quero mais ver esse homem na minha frente. E eu falei pra Deus, eu lembro que eu chorei e eu falava pra Deus, Senhor, o Senhor me desculpa. Eu tava toda desviada, gente, mas eu ainda tinha o temor, sabe? E eu falei, Deus, o Senhor me desculpa, mas eu não vou viver a vida de crente, não. Eu quero dar o troco, eu quero ir pra bagunça, sabe? E é isso que eu vou viver. E eu lembro de ter chegado em casa, eu dei comida para os meus filhos, dei banho neles. Eles esperaram um tempinho e coloquei eles na cama, porque no dia seguinte tinha aula. E eu lembro que eu fui pra sala, eu não tinha nem tomado banho, não tinha comido nada, eu tava sem vontade de comer nenhuma. E eu fui pra sala, eu sentei no sofá e eu falei, olha, esse homem vai ver uma Rafaela diferente hoje, eu não quero, eu não quero, eu não quero. E eu lembro que eu fui abrir o celular e abri o TikTok, né? Eu era muito viciada em rede social e abri o TikTok. E o primeiro vídeo que apareceu pra mim foi da Elaine Soares, que é uma mulher que ela teve o casamento dela restaurado, né? E hoje ela ajuda muitas mulheres com vídeos, conselhos, enfim, tudo a base da palavra mesmo. E aí e era um vídeo basicamente falando, seu casamento acabou, eu não lembro com as palavras corretas, né? Mas seu casamento acabou, seu marido saiu de casa, e você está se sentindo assim, né? Não implore para ele voltar, nem nada. Ore, né? Ore, busque a Deus de todo o seu coração. Seu cônjuge não é o centro da sua vida.
E eu li aquilo e ela falou assim, e Deus é capaz de restaurar casamentos, Deus é capaz de restaurar relacionamentos, Deus tem propósito em alianças. E eu lembro dela falando aquelas palavras, eu ouvindo aquilo, e o Espírito Santo já estava trabalhando, né? Aí eu vi aquilo, eu terminei de ver esse vídeo, entrei no perfil dela e maratonei os vídeos, assim. E eu falei, meu Deus, existe restauração de casamento, sabe? Deus restaura, né? Como assim Deus restaura casamentos? E não fazia a menor ideia. E aí eu falei, eu vou orar, eu vou ajoelhar, eu vou orar, né? E isso que eu fiquei maratonando os vídeos delas foi quase umas 2, 3 horas que eu fiquei lá. Quando eu olhei no relógio já era 2h30 da manhã, quase 3 horas da manhã. E, e eu falei, eu vou orar, eu vou ajoelhar aqui na sala e eu vou orar. E aí eu ajoelhei, eu lembro de que eu ia começar a minha oração em pensamento e comecei a falar muito alto. E eu falei, Senhor, eu nunca ouvi a sua voz. Eu nunca te conheci de verdade. Mas hoje eu quero te conhecer de verdade e eu quero que o Senhor me responda hoje, né? Eu quero que o Senhor me responda hoje. Se é para eu lutar por esse casamento, se o Senhor tem algum propósito nisso, eu vou abrir a palavra e o Senhor vai me mostrar na palavra o que o Senhor quer. E, e eu lembro que eu nunca tinha escutado a voz de Deus, eu nunca tinha tido uma resposta de Deus, tinha zero intimidade com o Senhor, né? Tudo que o povo falava, se eu vivi isso com Deus, tal, eu achava que era balela, que, ai, a pessoa tá aumentando, né? E eu lembro que naquele momento eu abri a Bíblia, a minha Bíblia que ficava na sala, por incrível que pareça, mas eu não abria nem um dia. Tava lá na sala, eu abri, tava até meio empoeirada, assim. Abri ela e eu abri em Zacarias. Pra vocês terem ideia, eu não lembrava nem que tinha um livro de Zacarias na Bíblia. Há tanto tempo que eu não tinha lido. E eu abri Zacarias 9:12. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, porque hoje vos anuncio que os restaurarei em dobro. E aquilo me pegou quando eu terminei de ler. Aquilo me quebrantou de uma forma e eu só sabia chorar. Eu só sabia chorar. E eu falava, Jesus, meu Deus do céu, eu não acredito. Eu não acredito que o Senhor falou comigo e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. E naquele momento eu senti como se o fogo de Deus estivesse dentro de mim. Sabe, o fogo do Espírito Santo, assim, tivesse acendido uma chama tão forte. E parece que tudo que eu não conhecia de Deus aquela noite, o meu encontro com Ele foi aquela noite. E aí foi quando eu falei, Jesus, eu vou fazer. Eu vou fazer, eu vou orar. Vai ser por você. Não vai ser por mim, não vai ser pelo Vitor, vai ser por você. E naquele momento eu lembro que eu virei aquela madrugada chorando, orando e disposta a enfrentar aquela batalha, né? Que Deus tinha me colocado para enfrentar. Aquele deserto extremamente necessário para minha vida. E aí foi quando eu comecei a criar intimidade com Deus, eu comecei a orar todos os dias, eu comecei a abrir jejum, eu comecei a buscar mais da palavra. Mas não era buscar, eu vou ler o versículo. Não, gente, era buscar de verdade. Assim, de virar madrugadas lendo a palavra, de virar madrugadas vendo testemunhos e vendo o tamanho do poder de Deus, virar madrugadas às vezes 2, 3 horas orando, de joelho, sabe? E o tempo foi passando. E o Senhor começou a trabalhar em mim que eu precisava ser mudada, né? Foi quando eu conheci os grupos de restauração e tudo mais, inclusive entrei no grupo da pastora Vanessa. E o Senhor começou a trabalhar em mim que eu precisava ser mudada. Inclusive, quando eu entrei no grupo da pastora Vanessa, né? Não diminuindo outros grupos de restauração, não. Todos são uma bênção. Mas os outros grupos de restauração não é tanto de restauração pessoal, né? Mas é restauração do casamento mesmo. Você entra em campanhas pelo cônjuge e tudo mais. E quando eu entrei no grupo da pastora Vanessa, que eu vi restauração pessoal, que a gente tem que se restaurar em primeiro por completo para depois o cônjuge voltar.
A gente tem que mudar, né? A gente tem que se permitir ser restaurada. Abriu um outro leque na minha mente. Eu falei, gente, é verdade. Como que meu marido vai voltar comigo assim? E aí a pastora Vanessa desceu freio em mim, né? Eu lembro que eu participava de muita campanha, das orações e tudo mais. É... Sempre foi muito difícil de lidar, né? Eu não aceitava muito, assim, as críticas. E mesmo assim, a pastora Vanessa sempre me auxiliou muito. E foi quando Deus começou a tratar em mim, né? Mudando em mim, na minha pessoa. E aí o Senhor foi trabalhando e todo aquele jeito arisco que eu tinha, o Senhor foi tirando. Todas as minhas feridas, o Senhor foi curando. Antes eu não podia ouvir falar de traição, que voltava tudo à mente que eu tinha passado. E o Senhor foi tirando aquilo de mim, eu fui me libertando. E eu participei de um culto de libertação de um grupo maravilhoso que eu participava também. E aquilo também foi um divisor de águas pra mim, porque naquele momento eu me senti realmente liberta, né? Eu cheguei a até pôr pra fora mesmo, é, é, pedaços de sangue, assim. E, e foi revelado que tinha obra contra a minha vida, que tinha obra contra a vida do meu filho, por isso que ele nasceu com tanto não é alguma coisa física, né? Mas assim, com tanto impedimento, assim, né? Nossa, foi me revelar diversas coisas nesse meio tempo. Só que quando eu comecei a mudar e buscar mais de Jesus, eu me apaixonei por Jesus de forma sobrenatural. A chegar num ponto que eu não pensava mais na restauração do meu casamento. Eu pensava em Jesus o tempo todo. O tempo todo. Eu não queria mais saber se meu cônjuge estava com outras 10, 20, 30, 40, 50 mulheres. Eu queria saber de Jesus. O que Jesus pensava de mim. O que Jesus queria falar comigo. Eu queria sentir o poder de Deus. Eu queria sentir mais de Deus. E eu tava doida, fissurada em Jesus. Eu falava. Eu lembro que as minhas orações. Eu falava com Jesus, eu falava, Jesus, não enjoa de mim, por favor. Eu sei que eu sou chata, às vezes eu peço as coisas que eu nem mereço, mas não enjoa de mim, mas por favor, não me tira da tua presença. Só, gente, eu orava. Eu fui batizada, né, do Espírito Santo. E eu orava em línguas e eu passava horas orando em línguas e eu sentia aquele poder, sabe? A glória do Senhor. Claro que de forma pequena, né, em relação ao que Deus é. Porque o nosso Deus é tão grandioso que se ele fosse realmente derramar a glória dele, eu não estaria nem viva. Mas só de sentir aquele pouquinho, gente, aquilo era tudo pra mim. Meu Deus do céu. E eu passava horas de madrugada. E para vocês terem ideia, eu entregava as crianças pro pai de manhã, né? Aquele que levava pra escola. E eu passava as madrugadas virada. E eu não sentia sono. Eu não sentia cansaço. Era uma busca incansável, sabe, por Deus. Eu assistia podcast. Eu queria saber do mundo espiritual, porque daí eu entendi que tinha um mundo espiritual, então eu fui começando a entender tudo do mundo espiritual. Eu lia livros, tudo, tudo, tudo que vocês possam imaginar. Foi assim, uma experiência única que eu nem sei como que eu aprendi tanto em tão pouco tempo. Porque hoje, graças a Deus, assim, em relação ao que eu era antes, eu tenho um conhecimento muito vasto, sabe? E eu falo, Jesus, o Senhor realmente derramou sabedoria sobre a minha vida. Mas eu tinha uma busca tão desenfreada pelo Senhor que todos os meus familiares viram diferença em mim. Sabe, eu era briguenta, eu adorava uma fofoquinha, uma contenda, e eu mudei da água pro vinho, gente. Não tinha explicação. Eu tinha um relacionamento péssimo com a minha mãe. E o Senhor foi restaurando esse relacionamento com a minha mãe também, que a minha mãe viu a mudança em mim e a minha mãe agradeceu a Deus porque ela falou que orava pela minha vida, né? Da forma dela, mas ela orava. E eu falei, Deus atendeu suas orações, porque agora eu não deixo meu Deus nem que meu Deus me tirar tudo. Deus me tirar tudo, Ele pode me tirar, mas eu não deixo o Senhor, sabe? E, e aí foi quando o Senhor começou a realizar a reaproximação, né, do meu cônjuge. E eu já sabia lidar com essa reaproximação dele. No começo nem tanto, né? Eu afastava ele diversas vezes, porque eu já ficava desesperada.
Por mais que eu já tava buscando de Deus, eu já ficava desesperada. Ai, será que é o momento dele voltar? Sempre fica, né? Não tem como. Mas aí eu entendi o que que era o descansar, né? E aí, nas outras vezes que ele se reaproximou, eu já sabia lidar com ele. Então, eu servia ele. Ele não entendia, tipo assim, às vezes ele me maltratava e eu tava lá, não, tudo bem, ó, tá aqui pra você e tal. Às vezes ele pedia alguma coisa dele que ainda ele tinha deixado em casa. Eu, tá bom, você quer que deixe aonde? Você quer que leve, você pega à noite? E ele achava que eu ia xingar, ele achava que eu ia, né? Eu comecei a criar um amor por limpar minha casa. Eu tava numa situação financeira bem difícil, né? Porque ele tinha me deixado, ele não tava dando pensão. Mas mesmo assim, ele fez uma compra lá de R$ 100, levou para as crianças e achou que tava fazendo super, né, o papel dele. Mas eu falei, amém, Senhor, eu vou me virar, sabe? Eu não vou criar container liso, né? Mas foi o que o Espírito Santo me guiou no momento, gente. Não significa que vocês não tenham que correr atrás do direito de vocês, né? É igual eu falo, cada deserto é um deserto diferente e Deus instrui de uma forma, né? E, e aí eu lembro que eu comprei uns produtos de limpeza pra limpar minha casa, sabe? Então minha casa vivia cheirosa, arrumadinha, com duas crianças. Aí minha mãe um dia foi na minha casa e falou: Meu Deus, como sua casa tá mais arrumada que a minha, tem duas crianças, tudo. E eu tinha aquele prazer, sabe, de arrumar minha casa. E eu arrumava minha casa ouvindo louvor. E eu falava: Jesus, eu tô arrumando minha casa pra você. Habita aqui dentro da minha casa. Habita, essa casa tá arrumada pra você. Senta no meu sofá. Eu colocava a capa no meu sofá e falava: Jesus, senta aqui no meu sofá. Deita quando eu for dormir. Eu posso estar sem o meu esposo aqui, fisicamente, mas deita aqui do meu lado. Deita aqui do meu lado. Deixa eu dormir com você hoje, Jesus. Sabe, eu pedia isso, gente. Era a coisa mais linda, porque em uma das noites que eu pedi isso, para Jesus deitar comigo, e eu morria de medo de dormir sozinha, né? Desde que meu esposo saiu de casa, eu tinha uma luta muito grande de dormir sozinha. E eu lembro que eu fui perdendo esse medo assim, eu nem percebia. E aí eu lembro de uma noite, ai, até me emociono, que eu pedi pra Jesus deitar comigo. E eu tava deitada na minha parte da cama, assim, e eu sentia a cama afundando do lado do meu esposo. E eu senti uma paz me inundar, gente, uma paz, uma paz. E eu falei, Jesus, o Senhor deitou aqui comigo. Ai, gente, foi a coisa mais linda do mundo, assim, eu não sei explicar. E aí foi passando, né? E Deus tratando meu esposo do outro lado, já tirando uma escama ou outra, tratando o coração. E aí o meu esposo tinha decidido voltar pra casa. Ele voltou pra casa, eu já tava, né, sendo tratada por Jesus, não tinha sido curada completamente, mas já estava sendo tratada por Jesus. E aí o meu esposo voltou, ficou 2 dias bem, prometendo mundos e fundos, pediu desculpa de algumas coisas que tinha feito, assumiu algumas coisas, outras não, e voltou. Só que passou 2 dias, ele começou a mudar completamente, começou a virar a me tratar igual um lixo, igual antes, sabe? E eu não sentia paz naquilo. Eu não sentia paz. E eu lembro que eu orava e falava, Jesus, eu não orei pra viver isso. Se for pra eu viver isso, eu prefiro viver sem ele. Eu prefiro viver só eu e ti, sabe? Mas eu não quero viver isso dentro da minha casa. Minha casa tava numa maior paz, sabe? Eu não quero viver isso. E aí eu lembro que o Espírito Santo foi falando claramente comigo. E o Espírito Santo falou que aquilo fazia parte do meu deserto. E que eu ia provar, né, para Deus, que Deus realmente estava no centro da minha vida. Se eu fosse conversar com meu esposo e pedisse para meu esposo sair, coisa que era muito difícil para mim, porque eu ainda tinha um pouco de dependência no meu esposo, né? Então é difícil, seu esposo acabou de voltar, você já tá entendendo do mundo espiritual, você já tá entendendo de tudo. E o Espírito Santo falar com você que você vai ter que pedir pro seu esposo sair de novo, entendeu? Para provar que Jesus é o centro da sua vida. Só que naquele momento eu senti uma paz e eu falei: Não, Jesus, se o Senhor tá mandando eu fazer, eu vou fazer. Meu cônjuge não é mais importante que o Senhor. Então, se ele tiver que sair de novo, ele vai sair. E aí eu fui conversar com meu esposo.
Meu esposo virou e falou assim: eu já ia conversar isso com você antes, porque eu não tô feliz mesmo. Eu acho que eu voltei no impulso, mas eu não quero mesmo, eu tô saindo amanhã. Foi basicamente isso. E aí aquilo doeu, claro, machucou, porque ver aquela cena do meu esposo tirando as roupas dele novamente, fazendo tudo novamente, aquilo doeu, né? E aí meu esposo saiu de casa novamente. Só que eu já tava numa outra patamar de intimidade com Deus. Então não foi igual a primeira vez. Eu só continuei. E eu tava apaixonada por Jesus, sabe? Ai, Jesus, tu és o meu marido, Jesus. Sabe, gente, eu ia pra igreja, eu profetizava que do meu lado ia aceitar o meu esposo, né? Só que eu colocava uma cadeira. Tinha, né? Uma cadeira do lado direito, uma cadeira do lado esquerdo. E aí eu falava, ó, essa cadeira meu marido vai sentar aqui comigo, eu creio. Só que eu falava, Jesus, o senhor vai sentar aqui, no meio da gente. Eu falei, o senhor vai estar aqui. Nada te tira mais do teu lugar na minha vida, né? Se o Senhor falar pra mim, eu falava nas orações, eu falei, Senhor, se o Senhor falar pra mim que não vai restaurar, eu entendo e eu aceito. Eu quero o Senhor. Não me tira da tua presença. O resto o Senhor pode me tirar tudo, mas não me tira da tua presença. E aí eu sentia, sabe, Jesus se alegrando comigo, porque, nossa, gente, é lindo quando você sente isso de Jesus, sabe? Que ele se alegra com algumas atitudes, com algumas falas suas, né? E, e eu sou louca por Jesus. Eu falo que assim, Jesus é tudo pra mim. Eu vejo Jesus em tudo, nossa, tudo, né? E aí, e meu cônjuge lá do outro lado. Gente, eu não queria mais saber, entendeu? Eu não queria mais saber. A única coisa que eu falei pra Deus é que da próxima vez que ele voltasse, ele ia voltar por completo. E ele ia voltar para ser mudado. Se ele não voltasse transformado, ele ia voltar disposto a ser transformado. Eu não queria ele daquele jeito. Eu não aceitava viver em julgo desigual. Eu não aceitava viver em fornicação. Eu não aceitava. E eu falava para Jesus isso. Eu falava, se for para o Senhor trazer ele de volta, né? O inimigo tentar trazer ele de volta todo bagunçado desse jeito, eu não quero. Põe esse homem pra lá. Eu quero o Senhor. Eu quero viver nos teus princípios. Eu quero viver nos teus caminhos. Eu quero fazer coisas que agradam a ti. De resto, se precisar me tirar esse homem da minha vida, me tira. Mas não me tire o Senhor. E aí Jesus começou a tratar lá do outro lado, né? E aí chegamos perto do final do ano. E eu pedia muito pra Deus em oração. Eu falava, Jesus, se for pra acontecer mesmo, não permita eu passar o Natal e o Ano Novo sozinha, porque eu sempre passei muito sozinha, né? Desde quando eu era pequena, porque a minha família sempre foi muito afastada um do outro. Depois dos meus 15 anos, eu já cheguei a passar Natal e Ano Novo sozinha dentro de casa, porque cada familiar tava para um lado, meu pai não queria saber de mim, minha mãe tava com meu padrasto, naquele coisa de começo de namoro, então tudo mil maravilhas. E eu ficava meio perdida no que eu iria fazer, né? Às vezes passava ali na casa de alguma amiga, só que nunca me sentia completa em nada. E eu falava, Jesus, eu quero passar com a minha família. Porque mesmo esses anos atrás que a gente estava tudo torto, eu tava passando com a minha família, sabe? Eu tava passando com os meus filhos, com meu marido. Então não me tira isso esse ano. Mas se for da tua vontade também. Se o Senhor falar que não, eu entendo. E aí, quando foi dia 4 de dezembro, meu marido, há uns tempos atrás, já tava se aproximando, né? E aí, quando for dia 4 de dezembro, meu marido senta comigo e fala assim: Olha, eu ia sair com os meninos hoje, mas eu não vou sair, não. Se arruma que a gente vai sair pra jantar. E eu assustei, porque meu marido nunca tinha me convidado pra ir pra lugar nenhum, gente. Era um parto, assim, pra gente ir comer no hot dog da esquina. Que dirá ele me levar pra jantar em algum lugar. E aí as crianças estavam em casa. E aí ele falou, vamos, eu vou te levar pra jantar. E aí ele me levou. Eu lembro que ele me levou no rodízio de pizza. E aí a gente tava lá sentando e ele toda hora me olhando, toda hora me olhando. E até que eu perguntei pra ele, o que que foi? Ele falou, não, eu tava até pensando, ele com aquelas brincadeiras que ele sempre faz, né? Ele falou, tava até pensando, tá chegando o final do ano, ele faz aniversário dia 21 de dezembro, né? Logo depois do Natal, logo depois do Ano Novo já. E aí ele falou assim, esse ano
eu não vou ter ninguém pra escolher minha roupa, porque todo ano, gente, mesmo eu sendo doidinha, eu sempre deixei ele arrumadinho, sempre escolhi a roupa dele, sabe? Eu sempre me preocupei com essas coisas. E ele falou, eu vou passar igual um doido, porque não tem ninguém pra comprar roupa pra mim esse ano. Deu risada. Aí eu peguei e falei, não tenho problema nenhum de ir com você comprar sua roupa se você quiser ajuda. Eu jamais ia te negar isso, né? E aí ele pegou e falou assim, e se eu quiser que você passe o meu aniversário comigo e o Natal também? Aí aquilo me deu um choque, né? Porque eu falei, meu Deus, ele não tava com outras 1.000 pessoas. Como assim ele quer que eu passe com ele, né? E aí eu falei, eu passo. Aí ele falou, sério? Eu falei, sério. E aí a gente foi pra casa. E eu lembro que naquele dia ele perguntou se ele podia subir. E eu deixei bem claro pra ele, olha, a gente não vai ter nenhum tipo de relação, não vai ter nada, porque eu quero fazer conforme Deus quer pra minha vida. Mas se você quiser subir pra ficar tranquilo, de boa, né? Como eu já tinha falado diversas outras vezes. Eu tô resumindo bastante, tá, gente? Porque já tá longo, vai ficar mais longo ainda se eu der muito detalhe. Mas foi basicamente isso. E aí ele subiu. E aí, quando ele subiu, ele falou que precisava conversar comigo, que é pra eu colocar as crianças na cama, e ele precisava conversar comigo. E aí, naquele momento que a gente começou a conversar, ele chorou muito e falou que ele queria voltar pra família dele, que ele queria voltar, que ele queria fazer tudo diferente, que dessa vez ele voltaria por completo. E ele até usou, né, uma frase que eu tinha falado pra Deus em oração, que ali eu recebi a confirmação mesmo. Eu só não me lembro realmente qual frase que é. Mas ele tinha usado essa frase e ali eu vi como se fosse uma confirmação do Senhor mesmo. Que dessa vez ele tava voltando pra valer, sabe? E aí eu confirmei com ele mais uma vez. Eu falei, olha, eu só quero que você volte. Se for pra você estar disposto a mudar e ter a sua família. Porque se for pra você fazer igual você fez outra vez, ou se for pra ficar nessa indecisão e não decidir mudar, eu não te quero de volta. E eu fui bem incisiva, sabe? E ele, não, eu tô disposta a mudar, eu tô disposta a fazer diferente. Eu vou querer conhecer sua igreja, mas aos poucos, né? Não me acelere em nada, enfim. Mas eu quero ter minha família. Nisso ele voltou, gente. Ele voltou. Eu lembro que ainda era um pouco difícil, porque quando volta, né? O pós-deserto é difícil. Você não sabe o que que você pode falar, o que que você não pode, você ainda tem receio de entrar no deserto de novo, né? Você tá passando aquela fase ainda. E aí eu lembro que eu servia ele, eu sempre fiz as coisas certinho. Ele falou que viu muita mudança em mim. Ele falou que ele nunca tinha ficado numa casa tão limpinha, tão arrumada daquele jeito, que ele tinha orgulho de mim, enfim. E aí eles foram passando, a gente passou Natal, Ano Novo juntos. Ele voltou a falar que me amava. Eu lembro que o primeiro te amo que ele falou, gente, inundou meu coração, porque depois que a gente voltou, eu orava muito pra Deus, pra ele falar te amo primeiro, sabe? Porque eu ainda tinha receio, né, da resposta dele. E quando ele me falou, numa hora que eu não tava nem esperando, Deus falou, tá vendo como que eu faço, sabe? Então foi lindo, assim. E aí foi passando o tempo. E eu orando, né? Continuava orando muito, 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 muito pra Deus trabalhar no coração dele, pra Deus trabalhar na vida dele, que eu queria meu marido convertido, eu queria meu marido nos caminhos do Senhor. E aí Deus foi fazendo, foi dando algumas experiências dele, né, com Deus, dando alguns sonhos. É, O Senhor, nesse meio tempo, tinha derramado sobre a minha vida. Graças a Deus que eu agradeço ao Senhor. Que eu falo são presentes do céu, né? Alguns dons também, né? Dons de interpretação de sonhos. O falar em línguas, né? Eu acho a coisa mais linda do mundo. E aí, nisso, eu orando pela vida do meu esposo. Até que eu orava todo domingo, gente. Chegava perto dos domingos pra ir pra igreja. Eu orando, orando, ai Senhor, é hoje, é hoje, é hoje. Mas eu naquela ansiedade, né? Porque a gente não deixa totalmente nas mãos de Deus, a gente ainda é ansioso. E aí chegava no dia ele falava que não ia. Mas tudo bem, depois eu fui começando a entender e deixei nas mãos do Senhor mesmo. Continuei orando, mas deixei nas mãos de Deus. E aí eu peguei, orava, orava, orava. Até que um dia o pessoal da igreja foi assistir The Chosen nos cinemas.
E aí o Espírito Santo me incomodou assim, convida ele. Eu falei, ele não quer nem ir no culto, que dirá no cinema com o pessoal da igreja. Mas eu convidei. E aí ele respondeu, é, vê se sua avó fica com as crianças e a gente vai. Gente, eu não acreditei naquele momento. Eu liguei pra minha avó desesperada. Eu lembro, vó, pelo amor de Deus, você precisa ficar com as crianças hoje, porque a minha avó também sempre orou pela vida dele, né? Porque o Vitor aceitou ir no cinema com o pessoal da igreja. Você fica com as crianças, pelo amor de Deus, não quero tocar. Foi até engraçado. Eu lembro do meu desespero hoje. Foi muito engraçado. Minha avó, claro que eu fico, vai pro cinema agora com ele. Traz as crianças, deixa as crianças aqui, vai pro cinema. Aí eu vi que era de Deus mesmo, sabe? Foi muito lindo, assim. E ele foi, conheceu o pessoal da igreja, gostou. Ele tinha um pensamento totalmente diferente do pessoal da igreja. E aquele dia mudou o pensamento dele, ele gostou. E aí ele falou que ele iria depois da célula, que o meu líder de célula, né, também estava lá no cinema, gostou muito dele, convidou ele, falando com ele, conversou um tempão e tal. E convidou ele para ir na célula depois do culto. E ele falou que ia. Aí chegou no dia seguinte, era a célula. E aí eu lembro que eu chamei ele pra ir pra célula. E aí ele falou, ai, vamos ver e tal. Durante o dia eu já fiquei meio chateada. Eu falei, nossa, ele não vai querer ir e tal. No final ele foi. Ele foi pra célula, gostou muito da célula, orou lá e tal. Beleza. E aí eu já vi o trabalhar de Deus e eu só sabia agradecer. Não sabia mais nem pedir nada. Só sabia agradecer. E aí foram passando os tempos, né? E aí chegou. Passando os tempos, não, passando os dias. E aí chegou no domingo. E aí aquele domingo eu senti uma coisa diferente. Eu falei, meu Deus. Mas eu não queria criar expectativa também, né? Pra não me frustrar. Só coloquei nas mãos do Senhor. E aí chegou no domingo, ele ficou meio assim de não ir. Aí eu lembro que ele me perguntou à tarde assim, que horas começa o culto? Eu falei, 6 horas. Aí ele falou, nossa, muito cedo, que não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, ai meu Deus, impedimento. Só que daí eu nem rebati. Eu falei, ah, é o horário normal. E aí ele pegou e falou, mas vamos, vai, eu tô colocando o tênis aqui, vamos pra igreja. Aí eu lembro que eu fui com uma felicidade dentro do carro, só que eu não queria demonstrar, né? Tanto pra ele assim. Ele via que eu tava feliz, mas eu por dentro eu tava saltitando. E eu só agradecia. Eu fui agradecendo desde que eu saí da minha casa até chegar dentro da igreja. E dentro da igreja eu continuei agradecendo. E aí, gente, eu chorava, chorava, chorava. No culto, agradecendo a Deus. E aquela palavra tocou muito com ele. E aí ele começou a ir na igreja, gente. Ele começou a ir na igreja, tudo. E aí, ele foi se apaixonando por Jesus, da mesma forma que eu. Aí ele tirava dúvida comigo do mundo espiritual, ele começou a se interessar. Eu acho que o Senhor foi trabalhando o chamado dentro dele, né? Porque ele já tinha recebido profecia do chamado dele e tudo, e nunca tinha levado a sério. E aí o Senhor foi trabalhando dentro dele, e ele queria saber do mundo espiritual, como que funcionava. A gente ia pesquisar junto, a gente ia ler junto, a gente começou a orar todos os dias juntos. Fizemos propósitos juntos. E aí ele doido agora para se batizar, ainda vai ter na minha igreja o próximo batismo, ele já vai se batizar. Aceitou Jesus, sabe? Assim, Deus fez de uma forma sobrenatural. E e aí foi quando o Senhor, só que daí eu ainda não tinha casado, né? E aí eu falava pra Deus, Senhor, eu não aceito viver uma vida que não seja alinhada com o teu propósito, né? E aí comecei a orar pelo casamento, comecei a orar pelo casamento. E aí, um dia específico, a gente estava aqui em casa, as crianças estavam dos avós, e no momento a gente teve, né, intimidade. E aí, quando terminamos, que eu estava deitada assim, eu vi um demônio, gente. Eu vi um demônio realmente na ponta da minha cama. E aquilo, eu já tava, né, com uma certa autoridade espiritual, eu sabia que eu já tinha aquela autoridade espiritual, mesmo com algumas brechinhas abertas. E fui comecei a repreender aquele demônio. Só que ele sentiu a presença, ele não viu como eu, mas ele sentiu. E ele viu eu levantando na cama igual um jato, assim, e comecei a repreender e orar em línguas e falar e falar. E aí eu virei pra ele e falei assim: Você viu a importância de casar? Eu falei: Olha a brecha escancarada que a gente abriu pro inimigo. Eu falei:
eu não quero viver isso, não sei o quê. E é aquele momento que ele assustou, ele falou, meu Deus, o mundo espiritual é real. E ele falou assim, eu também não quero mais ver isso. A gente vai casar no papel. Ver como que é, a gente vai casar no papel, vamos fechar essa brecha. E aí começou. E aí a gente fez um propósito, Deus respondeu o nosso propósito, o dia do nosso casamento, né, dia 22/6. E a gente não tinha dinheiro nenhum, a gente não tinha R$ 1 pra poder casar. Só que Deus falou, ele prometeu a data e ele falou que iria cumprir, né? E, na verdade falou não, né? O que Deus fala, ele cumpre. A palavra dele não volta atrás. A nossa até volta, dele não. E aí eu falei, meu Deus, como que a gente vai casar tudo? E aí a gente fez a gente fez um voto com Deus que nós não iríamos ter nenhum tipo de intimidade até a data do nosso casamento. Que a gente não queria é, chatear o coração do Senhor, não queria abrir mais brechas, né? E aí chegou, gente. Na semana que tava, né? Porque dia 22 era um sábado. De domingo pra segunda, eu não tinha marcado o casamento ainda, de domingo pra segunda passada. E aí eu fiquei pensando e orando a Deus. E aí ele veio orar comigo e a gente falou: Meu Deus, como que a gente vai casar dia 22, sendo que tem que marcar 10 dias antes? A gente não tem o dinheiro pra marcar, não sabe como que a gente vai fazer. E aí eu lembro que a gente levantou um clamor de domingo pra segunda e pediu pra Deus responder a gente, sabe? E falava: Senhor, a gente quer casar na data que o Senhor falou, sabe? Provê de alguma forma, faz acontecer. E aí eu lembro que segunda-feira minha avó me ligou e minha avó falou assim: Rafa, eu tava conversando aqui com o seu avô e a gente decidiu, a gente vai dar o casamento de vocês. Vamos lá, amanhã a gente já vai lá marcar que eu vou pagar o casamento. E aquilo me encheu, meu coração encheu de alegria. E eu agradeci a Deus e eu chorava. Minha avó chorou porque ela viu que era resposta de oração, o Vitor chorou. E aí, chegou na terça-feira que a gente foi marcar, eu tava muito aflita, porque como que você vai marcar o casamento na terça-feira pra ser no sábado da mesma semana? E lá no cartório eles deixam bem especificado que tem que marcar 10 dias úteis de antecedência, né? E aí eu cheguei lá no cartório, a gente pegou a fila, foi marcar. E aí a menina perguntou, qual a data que vocês querem? Eu falei, moça, eu sei que pode parecer muita loucura, mas era pra esse sábado, dia 22. Tem que ser esse sábado. E aí ela olhou, ela falou assim, tem? Eu falei, tem que ser a resposta do nosso Deus, tem que ser esse sábado. Aí ela olhou assim, eu acho que ela falou, meu Deus, essa mulher é doida. E aí ela olhou pro computador e falou, peraí. Aí ela olhou e falou assim, olha, a gente não pode fazer isso, a gente não faz isso. Mas a única coisa que eu consigo pra você casar esse sábado é que seja 7 horas da manhã. Você tem que estar aqui 7 horas da manhã. Não pode haver um atraso e para ocorrer o casamento. O Vitor falou, pode fechar, a gente vai estar aqui 6 horas da manhã. E aí marcamos o casamento, minha avó pagou. E aí chegou no sábado, gente. Eu não dormi aquela noite, eu agradecia muito a Deus, sabe? E aí a gente acordou. é, E aí a gente foi pro nosso casamento. Nosso casamento foi um casamento extremamente abençoado, sabe? A gente sentiu a presença de Deus lá. Não fizemos nada, né? Só fizemos um café da manhã aqui em casa depois, pro meu sogro, pra minha sogra e para as minhas cunhadas. Mas assim, foi um casamento lindo, abençoado. E casamos no papel, sabe? Foi a coisa mais linda, assim, sentir a presença de Deus. Gente, eu já adianto. Deus já tinha respondido pra gente que depois que casasse, né, a gente ia viver muitas coisas sobrenaturais com Deus, a gente ia ver as bênçãos de Deus, só que ia ter muita luta. E eu falo, depois que a gente casou no papel, a gente tá passando ainda por uma fase de muita luta. Só que nenhum momento a gente reclama, nenhum momento a gente fala, ai, aconteceu isso. Não, a gente entende, sabe? Se Deus permitiu, se Deus quer que a gente viva isso, vamos viver, vamos batalhar, vamos lutar, mas não vamos sair da presença de Deus, né? E é isso, gente. Meu testemunho basicamente é esse. É, é surreal o que Deus faz quando a gente procura Ele de todo o coração, sabe? Hoje eu digo com todas as palavras, eu sou completamente doida, apaixonada, enlouquecida. Eu tenho um amor por Deus assim que eu não sei explicar, sabe? Jesus é a razão da minha vida. Jesus é tudo pra mim, tudo. Eu não sei. Antes, o que eu não sentia desse amor, hoje
Eu morro por Jesus sem pensar duas vezes, assim, sabe? É sobrenatural o que Deus faz na nossa vida. É sobrenatural o que Deus faz na nossa família, na nossa casa, quando a gente se dedica a Ele, quando a gente coloca Ele no lugar que Ele tem que estar, que é no centro da nossa vida. E é isso, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele fez. E o Senhor é maravilhoso. É, eu tenho certeza que quando a gente busca Ele de todo o coração, Ele nos honra, né? Mesmo nós não merecendo, mas Ele nos honra. E que Ele faz de forma sobrenatural. Tudo aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente imagina. Ele vai lá, aquilo que a gente nem, desculpa, aquilo que a gente nem pensa, aquilo que a gente nem imagina, ele vai lá e faz, né? Então, procurem a Deus de todo o coração, sejam curadas, sabe? Antes de querer o cônjuge de vocês, sejam curados por completo. Procure a Deus de todo o coração, sabe? Se entrega a Jesus de forma sobrenatural, sabe? Jesus, eis-me aqui, me usa, sabe? Me usa. Não queira, o que tá acontecendo lá fora, deixa lá fora, sabe? Seja você e Deus a todo momento. Eu garanto para vocês que não há nada melhor do que viver na presença do Senhor, do que ter experiências com o Senhor. É a coisa mais linda que a gente pode ter na nossa vida, sabe? É o que a gente tem que ansiar todos os nossos dias, ter a presença do Senhor todo o tempo. É isso, eu espero que edifique a vida de vocês, que eu ouvia muitos testemunhos durante o meu deserto, edificou muito, eu aprendi muito com os testemunhos. E saiba, nada é impossível para o nosso Deus. Ai, mas pediu divórcio, aconteceu isso. Nada é impossível para o nosso Deus. O nosso Deus não precisa de um papel, o nosso Deus não precisa de uma circunstância boa. Não, o nosso Deus, Ele é dono de tudo. Ele é dono do ouro e da prata, Ele é dono de tudo, né? Então, Ele não precisa de nada favorável para fazer os milagres dele. Ele faz a hora que Ele quer, no momento certo. Ele sabe o momento certo da nossa vida. Então, permaneçam firmes, permaneçam com fé, porque Jesus é a porta, Jesus é a chave de tudo, sabe? E é a Ele que a gente tem que dedicar 100% da nossa vida, porque sem Ele nós não somos nada. Então é isso, meninas. Fiquem com Deus. Espero que tenha ajudado muito vocês, assim como me ajudou muito, né, ouvir outros testemunhos. E fiquem na paz do Senhor, que o Senhor derrame a sabedoria, a graça dele sobre a vida de vocês e que vocês sejam restauradas de forma sobrenatural, assim como eu fui. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijos.